Quarto bloco, sigamos firmes e fortes. Então, falávamos sobre a questão relacionada às intimações. Confere novamente na tela a disposição presente no artigo 183, parágrafo 1º, que cuida, por sua vez, faz a referência à intimação pessoal. Mas, Sabrina, como é que pode se dar essa intimação pessoal? Vê só, ela vai se dar por carga, ela vai se dar por remessa, ou quando não, ela vai se dar por meio eletrônico. Através dessas três ferramentas, será possível que se realize as intimações por meio, não é, do que a gente chama da intimação pessoal. Avançamos, falamos do artigo 9º, da 11.419 de 2006, que também diz, olha, inclusive a Fazenda Pública não vai poder ficar aí distante da nova realidade eletrônica. Ela não vai poder ficar distante da realidade eletrônica e também submeter-se-á a intimação exatamente através de ferramentas eletrônicas. Então, a intimação eletrônica, ela é, de fato, uma realidade, tanto para a Fazenda Pública quanto para os particulares. Eu sinalizei a necessidade de atualização e cadastro de e-mails ou redirecionamento de portais próprios com o CPC de 2015, antenado, obviamente, à modernidade, sem se descuidar da questão relacionada à segurança jurídica. Ainda sobre intimação, é importante sinalizar aqui que o artigo 5º da lei que nós estamos estudando, e é bom a gente tomando nota desses dispositivos, tá? O artigo 5º assinala que as intimações serão feitas por meio eletrônico através, olha o que eu te disse há pouco, de portal próprio, devendo se cadastrar, não é, o ente na forma do CPC de 2015, do artigo 2º da 11.419, dispensando-se a partir daí a publicação do órgão oficial, inclusive eletrônico. Próprio texto da 11.419, tocando nesse ponto, passa a destacar, e a gente já percebe esse movimento de mudança. A transformação, eu sou dessa época, de um estágio em que nós éramos sempre objeto de intimações em diário oficial físico, e destaca-se a substituição desses clássicos diários oficiais por diários oficiais eletrônicos, não é? No mais, além dessa questão relacionada aqui à disposição de intimações por portal próprio, conforme disposição do artigo 5º, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se, inclusive, nos autos a sua realização. Detalhe, esta consulta, ela deve ser feita no prazo de até 10 dias. Porque, inclusive, à época muito se discutiu, nossa, essa comunicação, ela vai dar que tipo de consequências ao indivíduo, inclusive, diga-se aqui a Fazenda Pública. Essa comunicação se dará, né, de modo a ser considerada ficta, porque, veja, se nós estivermos, por exemplo, diante de uma comunicação que se dá por edital, se nós estivermos diante de uma comunicação que vai se dar por hora certa, não se deve ter dúvida de que essas são comunicações fictas, também chamadas de presumidas, em se tratando especificamente da citação, momento importante do nosso bloco, se elas se realizam por estas modalidades, por edital ou por hora certa, fará o indivíduo jus a um curador especial decretado a sua revelia. Porque não se tem merecida homenagem ao contraditório a certeza de que o indivíduo foi efetivamente, validamente citado. Pois bem, diante dessas disposições, a intimação eletrônica, ela passa a ser uma realidade. A consulta deve ser feita em até 10 dias, corridos, conforme diz a lei, contados da data do envio da intimação, sob pena de se considerar que a intimação foi automaticamente realizada na data do término do prazo dos ditos 10 dias, que conforme mensagem expressa da lei, apesar de haver alguma divergência doutrinária nesse sentido, eu acho que para uma prova objetiva que se apega muito ao texto da lei, não se tem muito o que questionar a respectiva consulta, a respectiva análise para fins de cômputo do prazo. No mais, vamos agora nos dedicar com muita atenção ao estudo da competência versus a fazenda pública. Para começar, a competência é a fatia, a dose da jurisdição. A competência pode ser compreendida como a ferramenta de atribuição aos órgãos jurisdicionais. O CPC faz questão de destacar
que há diversas fontes de competência, a competência que está disposta na Constituição, manancial, a gente vai falar já já do artigo 109 da Constituição, a competência que está estabelecida nas leis ordinárias federais, a gente vai falar do 45, regimentos internos e as chamadas LOGs, Leis de Organização Judiciária. Pois bem, a competência aqui conceituada, que é fixada inclusive no instante da propositura da demanda, lembre disso, artigo 43, perpetuatio jurisdicionis, ela pode se classificar por diversos meios. É possível observar critérios diversos para a fixação da competência, que inclusive não são estanques, eles acabam andando em conjunto. É importante lembrarmos que existem 5 critérios de competência. E tem alguns deles que são umbilicalmente relacionados ao nosso tema. A competência é fixada em razão da matéria, e aqui eu já te adianto, observa-se a causa de pedir. Uma competência tida como absoluta, reconhecível de ofício, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. A competência se estrutura em razão das pessoas. O que é que se quer dizer com isso? Dos sujeitos do processo. Também chamada de competência intuito personae, tem tudo a ver com a presença dos entes públicos em juízo. Opa! Competência intuito personae, competência absoluta. Daqui eu já estou te entregando questões de prova. Uma competência intuito personae leva em consideração os sujeitos da relação processual. Trata-se de uma norma de competência, repito, absoluta, e que tem toda a relação com os entes públicos em juízo. Além da competência em razão da matéria, além da competência em razão dos sujeitos que estão postos no processo, a competência é fixada hierarquicamente, é chamada de competência hierárquica ou funcional. E essa competência hierárquica ou funcional, ela confere aos juízos de primeiro grau, regra geral, a competência originária, confere aos tribunais a competência revisional ou recursal como regra geral. Além disso, a competência é fixada em razão do território, também chamada de competência de foro, e ela é fixada em razão do valor da causa, que está presente em toda demanda, conforme lição do artigo 291. Postas essas questões, o nosso primeiro trabalho aqui, o nosso primeiro esforço será estudar a competência intuito personae. Lembrando que esta competência, que a gente chama de intuito personae, ela é absoluta, ela é fixada, levando-se em consideração os sujeitos daquela relação processual, e ela tem como sua premissa básica o texto constitucional. A gente não pode esquecer, perdoe-me, que o texto constitucional é assertivo quando, no artigo 109 do seu texto, disciplina a competência da chamada Justiça Comum Federal. Outro ponto aqui que a gente precisa deixar claro, né? A jurisdição é una, é indivisível, mas ela sofre classificações de cunho didático. E dentre os critérios de classificação da jurisdição, a gente vai encontrar a chamada jurisdição comum e aquela que a gente vai chamar de especializadas. A federal é tão comum quanto a estadual. Muita gente me diz, Sabrina, mas é um limbo de realidade tão distante que a gente até acha que são coisas diferentes. Pois bem, tenha muita atenção, porque a gente não pode esquecer que nós estamos diante de uma estrutura, a chamada Justiça Federal, que é de Justiça Comum Federal. Além de compreendermos que a Justiça Federal é, portanto, uma justiça comum, o artigo 109 destaca da Constituição que os juízes federais têm por atribuição processar e julgar as demandas em que a União, entidades autárquicas, empresas públicas federais forem interessadas na condição de autoras, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, acidentes do trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Vocês sabem por quê? Porque são também competências absolutas. Na nossa prova também é preciso ter muita atenção com as demandas acidentárias, porque elas têm um regramento próprio, as varas acidentárias do trabalho, e atenção. Com a emenda constitucional de número 45, em que se reformula, dentre outras funções desta emenda, as competências da Justiça do Trabalho, veja que o 114, inclusive, destaca que agora aquela justiça seria responsável não só por processar e julgar as relações de emprego, mas por processar e julgar as relações de trabalho,
a gente encontra a disposição de que as discussões relacionadas a acidentes do trabalho, que digam respeito ao empregador, ao campo da sua responsabilidade, são da competência da Justiça do Trabalho. Mas fato é que, para tudo, questão de prova. Regra geral, a presença desses entes em juízo, na posição de autores, de réus, de assistentes, de apoentes, e agora a oposição passa a ter curso de procedimento especial, trazem consigo a necessidade pungente, impositiva, de que aquela demanda seja resolvida na Justiça Comum Federal. Com as exceções. É como imatrativo. Agora, atenção, mude a cor da caneta. É importante lembrar que, dentre as possibilidades de intervenção, a gente vai lembrar aqui que há uma chamada de intervenção do amicus curiae. Só me lembra, programa Show do Milhão de Silvio Santos, naquele momento em que o sujeito tem dúvidas e ele tem a oportunidade de utilizar-se do auxílio dos universitários. Lembrou? Captou? Muito semelhante à disposição do amicus curiae, artigo 138. O artigo 138 do CPC, ele vai assinalar que a possibilidade que pessoas físicas, jurídicas, órgãos ou entidades venham a intervir em processos que hajam, ou para os quais hajam relevância social e a matéria seja de direito, de modo que esta intervenção do amicus curiae, por decisão irrecorrível, diga-se de passagem, não desloca a competência. No próprio texto do artigo 138, a mensagem está muito clara, indicando-se que não há de se pensar ali em deslocamento de competência se, por exemplo, a União, vamos pensar se, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, resolver intervir porque é importante, é relevante para aquele processo, de modo que haja deslocamento, né, da competência para a Justiça Federal, por exemplo. Na posição de amicus curiae, não haverá de se falar em deslocamento de competência. Então, vamos colocar aqui um ATT para o artigo 138 do CPC como disposição excepcional. Também nos interessa lembrar que as causas entre Estado e estrangeiro, ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país serão de atribuição de competência da nossa Justiça Comum Federal. Essa é a regra constitucional que baliza essa competência. O CPC de 2015 chega, todo faceiro, e no artigo 45 também vai disciplinar, no campo infraconstitucional, as disposições relativas a esta competência intuito personae, indicando a atribuição da Justiça Comum Federal e das suas exceções. Veja, se você puder, se não, eu vou trazendo para você, está agora com o artigo 45 nas mãos. É muito claro o texto do 45, sim, do CPC de 2015, eu dizer, olha, tramitando o processo perante outro juízo, a competência é absoluta, não te esquece, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier, de novo, a União, suas empresas, a União, suas autarquias e fundações federais, assim também empresas públicas, conselhos de fiscalização de atividade profissional, que no passado já geraram alguma celeuma e hoje, em conteste, tem como regra geral de competência aquela que é a Justiça Comum Federal. Na qualidade de parte ou terceiro interveniente, vocês estão vacinadas, vocês estão vacinados. Nós excepcionamos, nesse contexto, a intervenção destes entes na posição de amicus curiae, tá? Além da exceção, ou excepcionalidade, do não deslocamento de competência na presença desses entes na posição de amicus curiae, lembre que há outras situações que, como se diz, a gente come com farinha, para as quais não haverá deslocamento de competência para a Justiça ou Juízo Federal. É o que se pode observar em recuperação judicial, falência, a 11.101 volta de 2005, reforçando, validando a disposição de que o juízo de falência é um juízo universal. Sem que nos esqueçamos ainda de insolvência civil, acidentes do trabalho, como lhe disse há pouco. E dentro da lógica do acidente do trabalho, a gente vai lembrar de duas importantes disposições. Nós vamos lembrar que o acidente do trabalho, ele está conectado à Justiça do Trabalho, nas discussões relacionadas ao empregador
e a Justiça Comum Estadual, quando a pretensão envolve, por exemplo, o Instituto da Previdência. Também não haverá deslocamento de competência naquelas demandas sujeitas à Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho. E aqui é importante pontuar que não há deslocamento para a Justiça do Trabalho, estando presente um ente, nem tampouco a Justiça Eleitoral, porque nós estamos diante de competência absoluta, competência material absoluta. Não existe hierarquia entre duas competências absolutas. Eu comentei há pouco que com a emenda constitucional de número 45, a gente assistiu uma ampliação de competência da Justiça do Trabalho. Como se diz, o texto da emenda ela veio com tanta sede que, se você observa o 114, inciso 1º da Constituição, a sua incidência foi afastada, porque pretendia-se que até mesmo questões relacionadas a estatutários resolvessem-se por meio da atribuição da Justiça do Trabalho. E aí, através de ferramenta própria, disposta no nosso texto constitucional, foi afastada a incidência da disposição relacionada ao 114, inciso 1º. Além disso, meus caros, é importante lembrar que os autos serão remetidos se houver pedido cuja apreciação do juízo perante o qual foi proposta a ação deva-se observar. E nessa hipótese, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos, porque às vezes a gente quer formular, nos dias de hoje é muito difícil que a gente não acumule pedidos, né? Em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que existe interesse da União. Porque ele é absolutamente incompetente. Não analisará, bem como naqueles casos em que haja interesse da União, das suas entidades autárquicas ou das suas empresas públicas, na hipótese de acumulação de pedidos. Por falar em acumulação de pedidos, dose rápida de conhecimento processual, o 327 está lá do CPC de 2015, norteando a acumulação de pedidos. Diz, sim, que é possível acumular pedidos. Para que esses pedidos sejam acumulados, o juiz deve ter competência para eles, os pedidos devem ser compatíveis entre si. Eu sempre digo a você, é como na vida, a gente precisa ter coerência. Seguir uma linha, não é? Então, é preciso que os pedidos sejam compatíveis, é preciso ainda que o juiz guarde competência e o procedimento seja adequado. Lembre, tem pedido acumulado para o qual há interesse da União, não nos esqueçamos. Será mesmo o caso de pensarmos na disposição relacionada à impossibilidade que o juiz aprecie aquele pedido. Além disso, para a gente arrematar a disposição do 45, o juízo federal deve restituir os autos ao estadual sem suscitar conflito se o ente federal, olha que bênção, cheiro de prova no ar, cuja a presença ensejou a remessa for excluído do processo. A gente cumula uma demanda, cumula sujeitos numa demanda e a esse fenômeno a gente chama de litisconsórcio. Um dos litisconsórcios é justamente a União, que tem reconhecida de ofício ou através da sua provocação em preliminar de contestação, que é parte legítima, que não tem como figurar naquele polo da relação processual. É clara a mensagem ao entendermos que, se esse ente for excluído, a razão que fazia, eu sei que você está entendendo, para que aquele processo estivesse ali naquele juízo foi automaticamente eliminada. E justamente diante desta automática eliminação, restitui-se-á, sem que haja conflito de competência, os autos ao juízo comum estadual. Tudo bem? Vencido mais esse ponto, que é certeiro na sua prova, a gente precisa lembrar que a demanda que envolve a Justiça Comum Estadual, as demandas que envolvem a Fazenda Pública Estadual e a Fazenda Pública Municipal são da competência da Justiça Comum Estadual. Perceba que a Justiça Comum Federal, e incluída aí a disposição relacionada à Justiça Comum Federal, a presença da União, autarquias e fundações, aos conselhos fiscalizatórios de classe, empresas as chamadas empresas públicas federais, não esquece de excluir da lista a Sociedade de Economia Mista, que adentram a lógica da competência residual da estadual.
A Justiça Comum Estadual também traz consigo a tarefa de resolver e dirimir os conflitos envolvendo a Fazenda estadual e municipal, assim entendida a presença do município, dos estados, suas autarquias e fundações. Ok. A atribuição, regra geral, é confiada naquelas localidades em que se está disposta a sua instalação, por regimentos internos, leis de organização judiciária, as varas de fazenda pública. Passados anos, essas varas começaram a ficar assodadas. A gente tem vara aqui em Salvador, a 7ª, por exemplo, a gente tem lá umas lutas diárias que ainda tem um volume, um acervo físico de processos, chega a ser insalubre o ambiente, de 7, 8 mil processos. Eu tenho que tomar antialérgico quando saio de lá, isso é fato. Até porque papel antigo, recheado, você sabe, não é? Enfim, fato é que, em 2019, dentro da lógica de política judiciária, resolveu-se lançar mão dos juizados especiais de fazenda pública, a fim de se buscar uma redistribuição da resolução dos conflitos envolvendo a fazenda estadual e municipal. Por favor, nenhuma relação com a União e os seus respectivos entes na Justiça Comum Estadual, tampouco as disposições relacionadas ao juizado de fazenda pública. Para a União, sim, a 10.259 de 2001, no boom, inclusive, volume de demandas contra a Caixa, é porque eu estagiava na Caixa, regula os juizados especiais federais, chamados de JEFs. Aqui eu quero trabalhar com você a competência para dirimir conflitos que se estabelece na 12.153. Que tem, inclusive, viu, turma, não me deixe esquecer, competência absoluta. Sim, para as causas que não excedam 60 salários mínimos. Nas localidades onde eles estão instalados, já que a finalidade deles era justamente implementar a lógica de política pública, será a competência dos juizados especiais de fazenda pública absoluta. O teto, você já sabe, causas de até 60 salários mínimos. Eles, obviamente, compõem a Justiça Comum, são integrantes do sistema de juizados especiais, são criados pela União, Distrito Federal e Territórios, estados para conciliação de processos, julgamento e execução de causas da sua competência. Detalhe, a competência desses juizados especiais de fazenda está para processar, conciliar e, obviamente, julgar causas cíveis de interesse de quem, Sabrina? Dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. Nossa, mas eu li em algum lugar que tinham juizados que tinham como teto a causa de até 40. Gente, esse teto de até 40 está para os juizados especiais estaduais, que sim, são o primeiro norte, a primeira baliza, regidos pela 9.099 de 95. Detalhe, eu já comentei, mas eu vou pontuar aqui, olha, na tela, que a competência é uma competência absoluta. Então, a gente vai pontuar aqui que a competência é uma competência absoluta. Tá vendo? Estamos mesmo diante de uma competência absoluta. E mais, lembrar que há algumas exclusões de competência que eu quero trabalhar com você, não é? Se tiver com o seu VADzinho na mão. Inclusive, quero recomendar para vocês aqui, olha, um VAD que eu colaborei muito na organização, muito bacana, tem toda uma estrutura de remissões assim específicas, é uma publicação da editora Juspódio, tá? Se você vai ao parágrafo 1º do artigo 2º, e a gente vai comentar, lá está clara a informação de que não se incluem na competência dos juizados de fazenda, vê só, ações de mandado de segurança, muita gente boa erra isso na prova, hein? De desapropriação, de divisão e demarcação populares, improbidade administrativa, atenção, tópico que a gente vai falar, execuções fiscais, que inclusive são regidas pela 6.830. Guardam um sistema normativo próprio, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Causa sobre bens imóveis, pertencentes aos estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. E, para arrematar, olho vivo, causas que tenham por objeto
a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Se nós estivermos diante de quaisquer destas situações na nossa prova, devemos lembrar a não incidência da regra disposta para a disciplina dos juizados especiais de fazenda pública. Ademais, a gente precisa cuidar aqui agora das regras de competência territorial. Ótimo. Até então, lembre-te, competência dos juizados de fazenda, absoluta. Competência da Justiça Comum Federal, absoluta. Competência em razão da matéria, absoluta. Toda competência absoluta não pode ser objeto de convenção entre as partes. A gente vai estudar negócios jurídicos processuais, a possibilidade de que as partes maiores e capazes celebrem negócios, e a gente vai, inclusive, trabalhar a lógica da fazenda, regrando ônus, deveres e faculdades processuais. Mas o artigo 62 do CPC faz questão de nos lembrar que, em se tratando de regras de competência absoluta, cuja potencialidade do interesse público está ali latente, não será possível pensarmos de modo algum, exatamente, de modo algum, na questão relacionada aí a esta convenção, a possibilidade de que a gente não vá à Justiça Federal, de jeito nenhum. O interesse é público, é cogente. Em relação às regras de competência territorial, elas são em regra relativas, mas Sabrina, são em regra relativas. E aqui nós vamos trabalhar esses dois textos. Nós vamos trabalhar as disposições relacionadas aos artigos 51 e 52 do CPC. Primeiro, o 51 destaca que é competente, deixa eu ver se eu consigo puxar uma setinha aqui para nós, o foro do domicílio do réu, então vê só, é competente o foro do domicílio do réu para as causas em que a autora seja união. Nossa, eu achei que quando a união fosse autora, normalmente o aluno me diz assim, a demanda seria sempre proposta lá em Brasília. Gente, o foro competente se mantém inalterado. Porque qual é a cláusula geral de foro do CPC de 2015? Artigo 46, foro do domicílio do réu. Nas causas, portanto, em que a união figurar como autora, e ela adora figurar como autora, será competente mesmo o foro do domicílio do réu. Regra resolvida. Agora, o que diz, professora, o 52? O 52 assinala que é competente também o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal. Então, nós estamos diante de uma disposição que se assinala a competência do foro do domicílio do réu para as causas em que seja o autor o Estado ou o Distrito Federal. Prof, se o Estado ou o Distrito Federal forem demandados, gente, se o Estado ou o Distrito Federal forem demandados, então o Estado ou o DF demandados, a ação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Perceba que se a norma estabelece alternâncias, competência relativa. Então, atenção às disposições relacionadas aos artigos 51 e 52. Eu recomendo que sempre, às vésperas da prova, você volte a fazer a leitura das nossas anotações e confiram, inclusive, sempre as referências desses artigos. Lembrando que, objetivamente, o foro do domicílio do réu é o competente para as ações que seja autor a união. Se ela for demandada, a ação pode ser proposta no foro do domicílio do autor ou na ocorrência de ato ou fato que originou a demanda no da situação da coisa ou no DF. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor, Estado ou Distrito Federal. E a regra se repete na disposição do parágrafo único do artigo 52. Para arrematarmos, em relação à execução fiscal, para já lhe deixar com gostinho de quero mais, eu já tinha comentado com você que ela é regida pela 6.830. No artigo 46, entretanto, do CPC de 2015, a gente vai, no início do nosso segundo encontro, trabalhar com vagar as disposições relacionadas à competência territorial para a execução fiscal, compondo-se de um microsistema, né, para, né, que a fazenda vá buscar o recebimento dos seus créditos, que são muitos, assim considerados aqueles que estão inscritos como dívida ativa. Prazer estar com você. Qualquer dúvida, manda direct para mim no Insta, envia mensagem no contato.
A equipe está à disposição. Não esqueçam de treinar com simulado. Um beijo grande, muita luz para você e até o próximo encontro.